É pecado o homem ter barba? Vejamos, pois, o que nos assegura a palavra de Deus no tocante ao uso da barba, se é pecado ou não. Paz e graça, seja muito bem-vindo. Você está no canal Petrúcio Silva Oficial, canal esse que tem compromisso com a verdade. Já desde então te peço que se inscreva no nosso canal, dá o like, ative o sininho das notificações, compartilhe também nossos vídeos, porquanto tu compartilhando nossos vídeos, tu estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo através deste canal. O tema que vamos estar trabalhando a partir de agora é pecado o homem possuir barba? Nós vamos estar recorrendo à Escritura Sagrada e vendo o que a Escritura tem a nos dizer acerca desse tema. Em Gênesis temos a primeira aparição do termo barba na vida de José. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Gênesis 41, versículo 14. Para nós entendermos bem esse versículo, dentro do seu contexto, é necessário nós examinarmos o contexto histórico da época ao qual esse versículo está inserido, ok? Os egípcios tinham algo contra pelos no corpo. Era comum até raparem a cabeça. Parece que os motivos dos egípcios eram alguma mania de higiene exagerada. Lemos que os sacerdotes egípcios mostravam-se fanáticos quanto a isso, rapando todo o pelo do corpo a cada 3 dias. Até a cabeça das crianças eram rapadas, mas sendo deixado cachos ao redor da cabeça com decoração. Portanto, na cultura egípcia, era dominado pelos ricos e os faraós daquele tempo. Usavam barbas compridas por ser um costume rixo e também porque a barba dentro da cultura egípcia era sinal de grandeza e autoridade. Eu disse que era sinal de grandeza e de autoridade naquele tempo. Por essa causa que José se barbeou, para não transparecer que ele queria disputar com Faraó em autoridade. Então nós entendemos que esse versículo está dentro de um contexto aonde está se cumprindo os sonhos que Deus revelara a José, certo? José aqui tem aproximadamente 30 anos. Quando Deus fez as promessas para José, José tinha aproximadamente 17 anos. Eu digo promessas porque não só foi uma, foi mais de uma promessa acerca dos sonhos que Deus o fizer. Então o que é que acontece? José, quando se barbeou, ele se barbeou porque ele não queria transparecer para Faraó, na sua época, que ele queria disputar com Faraó acerca de autoridade e de grandeza. Então essa é a aplicação correta dentro de um contexto aonde esse versículo está inserido. Não tem nada a ver com aquilo que os líderes dos dos tempos passados e dos tempos presentes falam, dentro dos seus regulamentos internos, onde eles afirmam que quando alguém possui bigode, barba ou cavanhaque, não pode participar do sagrado ministério de suas denominações. Não pode participar da ceia. Se forem pegos de barba, bigode ou cavanhaque, são disciplinados. Então, se é pecado o homem possuir barba, Deus não teria feito o homem nascer com barba, certo? Então, nós vemos líderes desprovidos de conhecimento, desinformados, pessoas que não procuram estudar o contexto de suas épocas, pessoas que não procuram estudar o contexto econômico, espiritual, religioso, político e assim sucessivamente. Eles pegam versículos isolados dos seus contextos
e fazem aplicações incorretas dentro de suas igrejas. E há quem defenda os regimentos internos de suas igrejas. Defendem mais do que a própria Escritura Sagrada. Então não existe pecado nenhum em um homem possuir barba, bigode ou calvanhaque. Eu não consigo ver o homem que possui barba, bigode ou calvanhaque ser pecado. Então, nessa época aqui, o homem quando possuía barba grande, era sinal de grandeza e de autoridade. Quando José se barbeou, ele não quis disputar com o faraó em pé de igualdade acerca de autoridade e de grandeza. Haja visto que José era um prisioneiro aqui no sistema carcerário do Egito na época. Então, dentro dessa cultura, José se barbeou por esta razão. Então, não tem nada a ver o que muitos líderes já interpretaram e ainda interpretam acerca desse texto, dizendo que é pecado o homem possuir barba. Então, fazendo um estudo dentro de outros textos que existem no Velho e no Novo Testamento, na primeira e na segunda aliança, nós percebemos que na época, no período veterotestamentário, o judeu não podia cortar os cantos da barba em momentos de luto. Digamos que o judeu estava passando pelo momento de luto, alguém da sua família tinha falecido, ele não podia cortar os cantos da sua barba, não podia rapar a sua barba. Levítico 19, verso 27, 2 Samuel capítulo 19, versículo 24, Esdras capítulo 9, versículo 3, Isaías capítulo 15, versículo 2, injuriar a barba era interpretado como ação de insanidade, ou seja, zombar da barba de alguém era considerado pecado grave na cultura judaica. Então, zombar da barba de alguém, escarnecer da barba de alguém dentro da cultura judaica, no período veterotestamentário e no período neotestamentário, era considerado pecado gravíssimo. Os textos, 2 Samuel capítulo 10, verso 4, 6 e 7. 1 Samuel capítulo 21, versículo 13, leiam essas referências na sua casa com cuidado para que você entenda tudo isso que eu estou falando aqui. Os judeus usavam barba e se envergonhavam se não as mantivessem. 2 Samuel capítulo 10, verso 5. É bem verdade que nessa época aqui muitos judeus usavam barba. Se eles não mantivessem, era como fosse considerado para eles uma desonra, certo? Os sacerdotes usavam barba. Salmo 133, verso 2, que fala aqui sobre Arão. Tocar e beijar a barba de um judeu era sinal de respeito, 2 Samuel capítulo 20, versículo 9. Puxar a barba de um judeu significa ato de zombaria grave, insulto. 1 Crônicas capítulo 19, versículo 4, Isaías capítulo 50, versículo de número 6. Outra pergunta que eu quero fazer para você neste momento: Jesus Cristo, ele usava barba? Sim ou não? Como judeu, Jesus não foi contradizente. Tenha certeza que ele manteve sua barba crescida e aparada, porque a lei proibia cortá-la à maneira dos egípcios. Ele foi cumpridor de toda a lei, até nesses pormenores. Profecia sobre a barba de Cristo, Isaías capítulo 50, versículo 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que afrontavam e me cuspiam. Essa profecia foi proferida pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo palmilhar pela primeira vez aqui nessa terra. Então essa profecia se cumpriu na pessoa de Cristo, tendo em vista de que Cristo possuía barba. Queira você ou não, Jesus possuía barba. Então, se Jesus, os apóstolos, os profetas, reis e sacerdotes do Velho Testamento
vivesse nessa cultura que nós vivemos hoje, nesse século 21, Jesus, os apóstolos, os profetas, sacerdotes e reis, não podiam adentrar, pelo menos dentro de uma igreja evangélica, porque eles possuíam barbas, e não eram barbas pequenas, eram barbas grandes. Então, queira os legalistas da fé ou não, aqueles que preferem ficarem aprisionados nos requisitos da lei e achar que é pecado bigode, barba, calvanhaque, nós temos que entender que não existe nada escrito na Escritura prescrevendo para nós dizendo que é pecado o homem possuir barba. Então eu entendo, a gente até respeita algumas denominações que não aceitam, até pessoas que fazem parte da liderança, usarem barbas. Eu até respeito. Agora só não consigo entender como é que a pessoa acha textos na Escritura para fazerem aplicações incorretas na vida do povo da igreja, dizendo que é pecado. Aí não tem como nós concordarmos. Então, esta foi a mensagem que eu trouxe para você a partir de agora, que você reflita nesta mensagem, que você possa tirar suas próprias conclusões, ver os textos que eu citei há minutos atrás e estudar com bastante cautela e cuidado e ver tudo aquilo que eu falei, se está dentro da Escritura ou não. Que Deus possa te abençoar grandemente com toda sorte de bênção. Te agradeço pela paciência, em nome de Jesus de Nazaré.